Olá, queridos, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu falei que não gravaria um vídeo, mas eu vou gravar para dar algumas explicações de algo que eu vou pedir, tá bom? Beijo, boa aula. Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de ontem. Peço que prestem bastante atenção, tá? Já vou falar no início do vídeo. Quem não tem um livro, por gentileza, o aluno envia aí, por favor, né, a foto do livro. Me desculpe se eu falar um pouco pausadamente, estou um pouco gripada, tá? Então tenha um pouquinho de paciência comigo. Se cuidem, fiquem em casa, porque essa doença não é brincadeira, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar, vai ser a construção, né? Vamos falar sobre a construção e a linguagem do texto. E vamos entrar aí na matéria de preposição. Assistam o vídeo até o final, porque eu irei passar uma atividade, ok? Vamos lá. Página 67. As páginas serão 67, 68, 69, 70 e 71, 72, 72 e 73. Ok? Vamos lá. Observe que logo no início da carta, lembrando que estamos dando continuidade à aula anterior. Observe que logo no início da carta, o remetente informa o local e a data. Desculpa. Porque essas informações são importantes. Tá? Vocês vão me dizer porque as informações são importantes. Ao final desta aula, eu vou dar o gabarito, tá? Número 2. A correção de ontem e da aula de hoje. O corpo da carta é formado por 2 parágrafos. Que assunto é abordado pelo remetente nesse espaço? Gente, deixa eu rapidinho aqui, desculpa voltar. A aula de português, ela está, se vocês perceberem, né, o conteúdo é junto com literatura. Vocês sempre têm uma aula de literatura e uma aula de gramática. O livro, ele segue esse ritmo, tá? E sobre a redação eu vou falar nesse vídeo também. Podemos então concluir. Letra B. Podemos então concluir que o propósito do remetente. Aí vocês vão assinalar uma questão. 3. Às vezes em cartas pessoais aparece um pré-encerramento em que o remetente anuncia que vai terminar a carta. Por que na carta de Olavo Bilac isso não acontece? Aí vocês vão me explicar o porquê que na carta de Olavo Bilac não acontece. Página 68 é a linguagem. O remetente mostra-se perdidamente apaixonado e demonstra isso à amada. Que expressão ele usa repetidas vezes na carta? Bem simples essa, né? Que sinal de pontuação foi usado para dar ênfase ao que ele sente? Olha a gramática aí que eu disse. Número 2. Para ele, somente ela foi capaz de mostrar toda a divina delícia, toda a suave tortura do amor. Letra A. Observando os substantivos em destaque, como ele descreve esse sentimento? B. Agora observe os adjetivos divina e suave que acompanham esses substantivos. O que eles sugerem sobre esse sentimento? 3. Na carta de amor encontramos marcas que identificam o estilo do remetente. Letra A. É possível afirmar que ele usa uma linguagem coloquial, simples, uma vez que a relação deles é próxima? B. Se essa carta de amor fosse escrita hoje, a linguagem seria a mesma? Por quê? Pensam para responder, tá bom? 4. Todo o tempo o remetente dirige-se ao interlocutor, como se estivesse estabelecendo um diálogo face a face. Marque os trechos que confirmam isso. Os está no plural, são mais de um. Então, vocês precisam assinalar mais de uma resposta aí. Letra B. Que marcas linguísticas evidenciam esse diálogo?
que marcas linguísticas, que marcas gramaticais. E vocês vão me dizer quais são elas, ok? Beleza, essa foi a aula da continuidade de ontem. Hoje nós vamos iniciar falando sobre preposição. A página 69, na verdade, ela já começa falando um pouco sobre preposição do texto do Olavo Bilac ainda. Então, vamos pular aí, vamos para a página 70 e depois vamos retornar a 69, tá? É só para eu poder explicar a preposição. Porque o livro, ele primeiro passa uma interpretação de texto e depois ele faz do conceito de preposição. Então, depois nós vamos retornar para 69. Preposição é a palavra invariável que liga duas palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e dependência. Vamos lá. Exemplo. Estou em São Paulo por tua causa. Trabalharei, farei sacrifício de tudo, lutarei contra tudo. Prestem atenção, hein? As preposições estabelecem diferentes relações de sentido. Veja, em, o sentido aí é lugar, de, o assunto, e por é causa, contra é oposição. Relação das preposições. Aí tem um quadrinho abaixo que tem a relação das preposições, é bem simples, né, gente? É uma matéria simples. O livro ele já te dá um quadrinho para que vocês consigam fazer o exercício com mais... me fugiu a palavra. Com mais simplicidade, praticidade, né? Na verdade, a palavra é essa. Em alguns casos, a relação de sentido entre duas palavras é estabelecida por uma expressão denominada locução prepositiva. Essas locuções funcionam como se fossem preposições. Relação de algumas locuções prepositivas. Aí tem um quadrinho também com a relação das locuções prepositivas. Obviamente, deve ter um exercício e vocês podem olhar o quadrinho para poder conseguir fazer o exercício, tá? Vamos dar sequência. Página 71. Relações de sentido estabelecidas por algumas preposições. A. Lugar de destino. Nunca vou a São Paulo. Com. Companhia, vou dançar com ela. Causa. Fico triste com a fome no mundo, porque é uma causa, você percebe? Ele fica triste com a fome que está assolando o mundo. É uma causa, está condicionado à causa, né? A fome. Matéria. Suco se faz com uva. Modo. Ande com cuidado. Preposição de. Modo. Ele só anda de bermuda. Posse. Esse é o livro de minha colega. Assunto. Ele falou de futebol. Matéria. Comprei um chapéu de palha. Instrumento ou meio. Viajei de carro a São Paulo. Preposição desde. Tempo. Desde quando você vai a festas? Preposição em. Lugar. Ele estava com o olhar perdido em algum ponto do horizonte. Tempo. O fogo destruiu o casarão em minutos. Fim. Ele pediu a vizinha em casamento. Preposição para. Finalidade. Devo estudar muito para passar de ano. Lugar. Ela viajou para Madrid. Preposição por. Quantidade. Seu time ganhou por 2-0. Causa. O bombeiro foi condecorado por bravura. Meio. Meu pai mandou um recado por João. Preposição sem. Ausência. A menina foi à festa sem a irmã. Vamos lá. Combinação e contração das preposições. A combinação ocorre quando a preposição a se une às palavras o e onde, mantendo todos os seus fonemas. Lembra que estudamos fonemas? Exemplos. Aonde? Vamos lá. Aonde você vai com essa pressa? Aonde você vai com essa pressa, menino? Aí tem a preposição a mais o adicional onde. Ok? Naquela tarde foi ao colégio. Preposição a mais o. Vamos lá. A contração ocorre quando as preposições, ao se unirem a outras palavras, sofrem modificações sonoras. Exemplos.
Aquela altura da reunião já estava confuso. A, preposição a, mais aquela, né? Vocês percebem que foi o acraseado aí. A campanha soou anunciando o fim das aulas. De mais as. Ficou das aulas. Veja outros exemplos de contrações de preposições. Aí tem um quadrinho aí abaixo explicando, dando aquelas diquinhas maravilhosas para vocês conseguirem fazer o exercício, ok, gente? A matéria é bem simples, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui no grupo mesmo. E vocês vão fazer o conteúdo aí da página 7.2 e da página 7.3. No número 1 tem um poema, né? Vocês vão ler e vão responder as questões a seguir, tá? Dúvidas, me chamem aqui. Gente, vamos lá. Outra coisa aqui, voltando. O poema, na verdade, vocês já sabem que começa com uma interpretação e fora a preposição. Perdão, vamos voltar lá à página 69. Releia um trecho da carta de Olavo Bilac. Amei-te em silêncio, em segredo, sem esperança de te possuir e sem refletir. As palavras em destaque nesse trecho são usadas para estabelecer ligações entre outras palavras. Leia o texto a seguir. Corre da chuva. Corre para a chuva. A charge mostra as reações de dois personagens diante da chuva. O que suas fisionomias revelam nos dois momentos? Letra B. Observe que os elementos que aparecem nos dois momentos se repetem, mudando apenas a posição em que se encontra. Com que finalidade o autor utilizou esse recurso? Por que o autor enfatizou isso aí? Por quê? A resposta também é bem simples, tá? Vamos lá. Número 2. Nos balões aparecem dois enunciados quase iguais. Que palavras marcam a diferença entre eles? Prestem atenção. Letra B. Já está falando de preposição aí. Essas palavras estabelecem diferentes relações de sentido. Que ideias elas expressam em cada enunciado do texto? Aí, a 7.2, né? Vocês vão ler o verso aí, o poema. E logo após vocês vão responder as questões da página 7.3, tá? O eu lírico é sempre o autor do poema, ok? E aí os exercícios são perguntando, né, sobre preposições. Então, gente, vamos lá. Eu vou querer que vocês façam uma redação de no mínimo 40 linhas, tá? Vocês vão escolher um poema de Olavo Bilac. Podem pesquisar na internet, não tem problema. Assim, não quero que copiem nada da internet, é para vocês pesquisarem o poema. Fica livre para vocês, não vou colocar um poema específico do Olavo Bilac, tá? Mas vocês vão pesquisar na internet sobre ele, tá? Sobre o poema que vocês se identificarem. Vocês vão ler e vão falar sobre ele, tá? O que ele se aplica na sua vida hoje em dia. 40 não, 30 linhas está ótimo, tá? Vocês vão fazer essa redação para mim de no mínimo 30 linhas e vão entregar na escola, tá bom? Não tem problema, porque assim, vocês não vão estar aglomerados, não vão se reunir, então vocês podem entregar na escola, tá? Vocês vão fazer isso hoje é terça-feira. Vocês podem me entregar terça-feira, dia 26. Vocês podem me entregar até o dia 10 de junho, tá? Essa redação. Então, anotem aí na agendinha de vocês. Já vão pesquisando sobre Olavo Bilac, tá? Escolham um poema, assim, que vocês se identifiquem, né? E fala sobre isso, ok? Normas da ABNT. Tem algumas papelarias que estão abrindo, né? Tem algumas funcionalidades aí, papelarias de bairro. Então, eu quero na norma da ABNT, com pontos, tá? Parágrafos,
Uma redação, ela precisa ter início, meio e fim, com coerência e coesão, tá? E respeitem os pontos e vírgulas, ok? Ponto continuativo, ponto parágrafo, tá bom? Boa aula aí para vocês, façam com atenção e qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui mesmo, tá? Beijos, fiquem com Deus, se cuidem da família de vocês e qualquer coisa estou aí. Beijos, meus amores.